Olá, muito bom dia! Você que mais uma vez está sintonizado conosco nesta manhã de sábado. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã e que alegria poder tê-los mais uma vez aqui comigo. Seja agora ou na reprise, você que está nos assistindo também, bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve ou assiste em qualquer outro momento também. Temos mais uma vez a grande oportunidade de estarmos juntos aqui, são 9 horas e 1 minuto, iniciando mais uma vez o nosso Café Teológico desta manhã e quero já cumprimentar aqueles que estão em nosso aplicativo. Se você não sabe, você também pode baixar o aplicativo de nossa web rádio, é grátis lá no Google Play, baixe, ouça 24 horas no ar. Se você está nos ouvindo por lá, é sempre bom tê-los também. Lembrando, temos ouvintes hoje mais uma vez em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Temos ouvintes também aqui em Canguçu. Temos ouvintes também em Rondônia. Grande abraço! Diversas regiões do nosso país. Mais uma vez nesta manhã desse programa Café Teológico tem o intuito de tomarmos um café junto e, por que não, também estudar a Bíblia junto. Então já vai pegando a sua Bíblia aí, que hoje vamos estudar mais um pouco sobre... O texto é Romanos, capítulos 9, versículos 1 até 18. Abre a sua Bíblia aí e já vai preparando o seu café aí também. Nossa cidade aqui em Canguçu, neste momento, está bem frio. Nesta manhã, marcando agora 4 graus. E assim vamos seguindo. O dia é para ser bastante frio, as máximas vão ficar apenas a 14 graus hoje. E as mínimas em 4 graus. Ontem à noite estava bem mais frio. Você que... morador aqui em Canguçu, pode também sentir o friozinho do inverno aqui, bem costumeiro nesse mês de julho. Já vai deixando seus comentários aí também, a sua saudação, para que juntos possamos também cumprimentá-los e vamos jogar esta live lá para cima. Por que não? Vamos fazer isso juntos, porque precisamos também mais pessoas. Venha junto comigo para estudar a palavra de Deus. Já dei o texto e aqui repito para você, o texto é a carta de Paulo que nós estamos seguindo, estudando mais um pouco, é a carta de Paulo aos Romanos, capítulos 9, versículos 1 a 18. Abre a sua Bíblia aí. Eu estou aqui tomando meu café, chega a estar fumaciando aqui. Café KG, oferecimento aqui do nosso programa. Se você ainda não conhece... Conheça, adquire, chame lá no WhatsApp 53999-014822. Vamos estar lhe entregando este maravilhoso café em qualquer parte desse Brasil. Um café das montanhas do Espírito Santo diretamente para você. Então conheça, aprecie. Esse você pode apreciar sem moderação. Então, fica aí o incentivo para você mais uma vez, juntos, termos a oportunidade de também apreciar um bom café e estudar a palavra de Deus. Revista Pense Nisso, se você ainda não conhece, não é assinante, assine a Pense Nisso e venha junto comigo também fazer com que mais pessoas cresçam no conhecimento e, por que não, essa revista é uma revista missionária que você, ao assinar, você também colabora com os trabalhos de missão que fazemos na rádio, na revista, nas redes sociais, bem como também na capelania hospitalar aqui de nosso município, Hospital de Caridade Canguçu, e também você que está acompanhando parte da renda destinamos à missão de nossa igreja em Encruzilhada do Sul. Então fica aí o incentivo para você também vir junto comigo assinar. Se você já é assinante, meu muito obrigado. Obrigado a você que sempre nos assina e segue junto conosco estudando e crescendo mais. Está chegando aí a 26ª edição. Esta edição que vai trazer mais um tema bem bacana, um tema de capa extremamente importante, para que possamos também juntos fazer o quê? Juntos possamos crescer e divulgar a palavra de Deus através deste meio de comunicação. E eu convido você que está me assistindo agora a compartilhar esta live. Isso é muito importante para os nossos trabalhos, para que mais pessoas também venham junto conosco e se aproxime aí para estudar a palavra de Deus. Eu vou aqui compartilhar com vocês na minha rede social. Enquanto isso, você vai pegando o seu café aí e já vai preparando a sua Bíblia, que nós já vamos iniciar o nosso estudo nesta manhã, falando um tema bem importante para todos nós. Nós queremos então iniciar, lembrando mais uma vez
Temos muitas pessoas que nessa semana tiveram algumas perdas, até mesmo falta de luz, de internet. Isso também reflete até mesmo na nossa audiência hoje aqui em nossa live, porque muitos dos nossos ouvintes e telespectadores estão ainda sem luz e sem internet. Então, a gente vai seguir aqui, depois, posteriormente, quando eles estiverem, poderão também assistir. Compartilhado está? Então vamos lá, já pegou sua Bíblia, já pegou seu café? Hoje nós queremos então pegar o texto, carta de Paulo aos Romanos. Estamos estudando Romanos, para você que não sabe, a carta é também indicada para que as servas dos nossos distritos Dorcas Sul 2 se preparem para o teste de eficiência bíblica no Congresso de Servos que acontecerá em novembro. Então as servas já vão se preparando aí também. Aproveite e cresça comigo. O texto então está em mãos. Temos aí Romanos capítulos 9, 1 até o versículo 18, onde vai dizer assim, só compartilhando aqui, compartilhado está: o que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto, escreve Paulo, pois a minha consciência é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Este é o versículo 1. Paulo, quando ele escreve para os romanos, parece até que ele está um pouco menosprezando a sua própria cultura, o seu próprio povo. Vale lembrar que Paulo também era um judeu nato. E por que ele parecia que estava menosprezando? Porque quando Paulo dá ênfase na graça de Deus, é importante lembrar que esta graça de Deus, ela é para todos. E Paulo estava lembrando mais uma vez aos gentios, ou seja, o povo que não era de sua descendência, da descendência judaica. E parecia então que ele estava menosprezando o povo judeu do qual ele pertencia, mas ele sempre vai lembrar e enfatizar aquilo que está acima ou sobre todos, que é a própria graça de Deus. Por isso que ele diz assim, ele não está mentindo, ele está dizendo a verdade, apoiando-se na verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, lá no Evangelho de João, vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta verdade, Paulo aqui está ancorado, por isso que ele diz assim, a minha consciência é controlada pelo Espírito de Deus. Já não faço mais o que a lei pedia para fazer, mas faço o que o Espírito pede que eu faça. E é importante lembrar sempre que o texto está dentro de um contexto, quando lá no capítulos 8, você pode observar, e quem não assistiu ou não acompanhou a live de 15 dias atrás que nós tivemos aqui, nós falamos desse texto do capítulo 8, especialmente do versículo 18 em diante, quando fala assim que não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Por que não há nada? Porque em Cristo nós somos todos um. E a prova de que nada nos separa deste amor é o próprio Jesus Cristo com a sua obra, ou seja, com sua morte e ressurreição. Então já não existe divisão entre judeus e gregos, entre judeus e gentios, homens e mulheres. Isso Paulo fala até mesmo em outra passagem. Isso porque lá em Roma estava acontecendo que muitos se achavam privilegiados por pertencer ao povo judeu e menosprezavam os gentios que não eram da descendência judaica. Então, Paulo vai agora enfatizar um pouco mais, talvez, o povo gentio, mesmo que ele tenha, em algum momento, pareça que ele esteja menosprezando o seu próprio povo, a sua própria descendência. Mas o que ele quer dizer, então? Ele está controlado pelo Espírito Santo. Não está dizendo nada amparado à lei, a tradições, a raça ou a sua própria cultura, mas aquilo que o Espírito Santo pediu que ele dissesse. E aí ele segue o versículo 2, sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração. Por quê? Porque ele agora não está mais falando baseado em sua raça, ele está falando também baseado naquilo que Deus pediu que ele falasse.
E se ele está falando aquilo que Deus pediu que ele falasse, é importante lembrar que ele agora também tem que falar a verdade. E essa verdade é que os judeus, o seu povo, rejeitou a graça de Deus. Em si, não creram, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, como Filho de Deus, como Messias prometido e enviado que foi. Então, por isso que ele diz, eu sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no meu coração, porque o meu povo, em outras palavras é isso, está menosprezando ou desprezando a graça de Deus. Por causa do meu povo, que é a minha raça e o meu sangue, para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Por que ele diz isso? Ele poderia fazer o quê? Ele poderia rejeitar a Cristo e ficar junto com o seu povo. Mas o que estava em jogo aqui? Estava em jogo a salvação eterna. Então, muito melhor é estar com Cristo, e mesmo que ele venha a ser odiado, perseguido e até mesmo menosprezado pelo seu povo, vale mais a pena estar com Cristo. Mas ele poderia optar pelo outro caminho, de ficar com o seu povo e rejeitar a graça de Cristo, e assim também ele poderia ser ou receber a maldição de Deus. Eles são o povo escolhido de Deus. E ele vai lembrar então que desde lá do tempo de Abraão, Deus escolheu um povo para que desse povo viesse o Messias. E é isso que ele está mencionando aqui. Paulo vai lembrar então, eles são um povo escolhido de Deus. Deus escolheu para ser uma nação do qual viria o Salvador, o Messias. Eles os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Quem os tornou seus filhos? O próprio Deus. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei. Então, coisas que Deus repartiu com este povo. Lembrando o Monte Sinai, deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Maneira de adorar era como deveria se fazer o culto do povo de Israel, que começou lá atrás no deserto com o tabernáculo. Deus orientou, basta a gente olhar o Pentateuco e começar a examinar como é que eram as práticas de culto que Deus ordenou aos israelitas para que fizesse. Então Deus compartilhou com eles, porque eles eram um povo que Deus tinha tirado do Egito, os separado para que a partir desse povo viesse a salvação. Estamos no Café Teológico, você já compartilhou essa live? Ainda não? Compartilha aí, é muito importante também. Compartilhe esta live para que mais pessoas também possam receber esta palavra de Deus. Nós temos então o texto, Romanos, capítulos 9, versículos 1 a 18. Estamos no versículo 4. Aliás, vamos para o 5 agora. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Cristo é um dos que veio da descendência de Abraão, e poderíamos chamar, Jesus também era um judeu. E como verdadeiro homem que foi, ele também veio desta descendência. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. E o versículo 6 segue então. Esse final que ele faz no versículo 5 é uma entonação de glorificação por aquilo que Deus fez, e por aquilo também que ele reconhecia em Cristo, por mais que os seus parentes, os seus familiares, os seus descendentes, não faziam. Vamos lá, versículo 6 então. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Por que não fazem parte? Porque muitos, lá em Roma, havia israelitas, haviam judeus que tinham se convertido à fé cristã. E o Paulo agora, a partir daqui, ele vai dizer assim, você não se torna povo de Deus porque o seu pai é da descendência judaica. Você não se torna povo de Deus, trazendo para o nosso contexto, porque o seu pai sempre foi da igreja. Você não vai para o céu porque o seu pai sempre foi da igreja. Falando do nosso linguajar, o que faz com que nós nos tornemos
povo de Deus, salvo, amado e herdeiro da vida eterna, é a fé em Cristo Jesus. Então é importante que a gente tenha isso como pano de fundo para que a gente entenda aquilo que há de vir. Parece que Deus escolheu uns e rejeitou outros. Não é isso que ele está dizendo aqui. Paulo ele vai dizer assim, olha, não é aquilo que o ser humano faz ou a sua nacionalidade ou a sua raça que faz com que você seja povo de Deus, escolhido de Deus. Porque os judeus tinham isso consigo, né? Nós somos o povo escolhido, os queridinhos de Deus. Mas não é isso. Ele vai enfatizar isso no decorrer do texto. Traula Kunzmann, bom dia, Traula. Deus abençoe grandemente. Bom, que você deixou seu comentário aí. Estamos no Café Teológico de hoje, trazendo para você mais um texto de Romanos. E o texto segue, versículo 7. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaque é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Então, olha o que está por trás aí. O plano de Deus está em jogo. Deus chamou um homem, Abraão, tirou ele de sua parentela, tirou ele do meio de um povo pagão, que adorava vários deuses, e Deus se apresentou a Abraão, fez dele um povo, trouxe, com o passar de muito tempo, o seu filho Isaque, filho da promessa. A partir de Isaque se tornou um povo, esse povo se tornou os israelitas, e desses israelitas veio Jesus. E Jesus fez o quê? Jesus é o Messias prometido. Então, o que nós temos aqui? Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus, porque não é questão de carne, ou seja, não é porque aquilo que eu falei antes, porque você teve um pai ou um avô que foi da igreja, mas sim porque você se torna filho de Deus porque crê em Jesus Cristo. Então, aqueles que se apoiaram na promessa de Deus, que veio de Abraão, de Isaque, esses são salvos. Por isso que ele diz, nem todos que são filhos de Abraão são filhos de Deus. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os que nasceram de modo natural. Nasceram da promessa, creram na promessa, se vincularam a essa promessa que era de Abraão viria alguém que tornaria-se o Messias. E esse Messias fez com que muitas pessoas crescem nele e a partir desta fé em Cristo se tornaram então herdeiros da promessa. Sendo talvez bem simples, Paulo está jogando tudo para quê? Para a obra de Cristo. Ele não está anulando a obra de Cristo e muito menos dizendo que Deus escolheu um e salvou outros. Tudo se culmina em Cristo. Simone Tim, um grande abraço, Simone. Bom dia, que bom que vocês estão aí conosco mais uma vez. Estamos aqui no nosso Café Teológico. O que temos então? Temos o versículo 8. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os de modo natural. Pois, quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte, no tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. Então, desde quando Deus planejou o resgate do povo, ele já estava em mente a vinda de Jesus Cristo. Porque desde antes de criar o mundo, Deus sabia que o ser humano iria pecar e precisaria fazer o quê? Salvar esse povo. E o plano que Deus orquestrou era, ele precisou escolher uma pessoa, fazer desse povo uma nação, e desse povo escolhido viesse o Salvador, e que todos que nele crescem poderiam ser salvos. E esse povo que Deus escolheu, muitos rejeitaram esse Jesus. Então, o que está em jogo aqui? A promessa que Deus havia feito. E não simplesmente
eu ser um descendente de Abraão. Porque o povo judeu, especialmente naquela época, eles se consideravam melhores ou aceitos ou salvos porque eram simplesmente descendentes de Abraão. Por isso que chamavam pai Abraão, enfim. Então vejamos o que está em jogo, a fé em Cristo. Nós temos então o versículo 10 que vai dizer assim, 10, e mais ainda, os 2 filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolheu aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Então, a ênfase está o quê? Nos filhos de Rebeca. Sabemos então que esses receberam a salvação. Por que eles receberam a salvação? Um sim, outro não. Um Deus aceitou, outro Deus rejeitou. Porque está de novo vinculado na promessa. Quando as pessoas creem em Jesus, independentemente daquilo que aconteceu lá atrás, dos seus pecados, das suas obras, Deus os aceita porque Cristo lava-nos da nossa imundícia. Cristo nos cobre dos nossos pecados. E isso aconteceu desde quando o povo, Abraão, creu na promessa, os seus descendentes creram, alguns não creram e esses se perderam, ou seja, rejeitaram e não tiveram mais uma vez a chance de serem salvos. Ele traz de novo o texto, ou a lembrança dos filhos de Rebeca, porque um foi aceito, outro não foi. Por que ele foi aceito? Porque um creu na promessa de Jesus e outro não. Então, isso é muito importante a gente lembrar, especialmente você que às vezes acha assim, mas eu preciso ainda estar vinculado a alguma tradição, aquilo que o meu pai fez, eu tenho que continuar fazendo. Se você tem alguma coisa em mente ainda, ou se apegue a qualquer obra ou a qualquer coisa que poderemos dizer é considerado humano, é carnal, cuidado. O que está em jogo é a sua salvação. A salvação em Cristo se dá por meio da obra de Cristo. Então, nós só seremos salvos se de fato se agarrarmos naquilo que Jesus fez. E o versículo 13 então vai dizer, como diz as Escrituras, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Esse texto então lá do versículo 13, ele vai lembrar o que diz lá em Malaquias 1, 2 e 3, onde por que Deus escolhe um e rejeita outro? A gente precisa tomar cuidado que essa Bíblia, quando a NTLH, às vezes ela traz alguma confusão com respeito ao seu texto. Claro, não estou dizendo que o texto esteja errado, mas quando diz assim que Deus escolhe e rejeita, mas ele está escolhendo e rejeitando segundo aquilo que a pessoa creu em sua promessa. Por que ele escolheu Jacó e rejeitou Esaú? Porque por mais que Jacó fez o que fez, pelos pecados que cometeu, ele o aceitou porque ele se agarrou na promessa de que Jesus Cristo viria, de que Jesus Cristo era o prometido. Por que ele rejeitou Esaú? Porque Esaú, esse também, não apoiou naquilo que Deus havia prometido, que viria o Salvador do mundo. E aí o versículo 14 que diz assim, o que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, diz ele. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. O que isso nos ensina esse texto aqui? Parece que Deus é injusto, né? Não, Deus está se apoiando naquilo que ele fez. Deus sempre foi misericordioso. Às vezes, as pessoas que não entendem a misericórdia de Deus que está em Cristo. Quando tiram Cristo da jogada e colocam toda e qualquer obra humana,
Deus vai rejeitar essa pessoa. Deus rejeita aquilo que nós trazemos, aquilo que nós oferecemos, porque para a nossa salvação só tem uma coisa: se apoiar em Cristo, se agarrar nele, confessar a Cristo e pedir o seu maravilhoso perdão. Assim nós somos salvos. Quando nós nos apoiamos em nossa tradição, se nós somos filhos deste ou daquele que sempre foi da igreja, pode crer, você poderá se perder. Então isso é muito para você que é jovem, você que talvez pense assim, meu pai é lá da igreja, ele está lá sempre, ele oferta, eu vou quando dá tempo, eu vou achar um outro meio, mas eu sempre fui filho, eu ouço isso muito, filho de, vamos dizer, pais luteranos. Eles sempre foram da igreja e as pessoas acham que elas têm algum mérito diante de Deus porque os seus pais, os seus antepassados foram da igreja. Lembre-se, salvação é individual. Você não é salvo porque tem familiares, pais na igreja. Você não é simplesmente salvo porque lá atrás você foi levado ao batismo quando criança, mas no decorrer da vida rejeitou esse batismo e não mais se alimentou com a palavra de Deus. Em si, o pano de fundo é isso que está por trás desse texto. O povo de Israel se achava melhor ou escolhido simplesmente porque eram da descendência de Abraão. E nem se importaram com a promessa que Deus havia feito a Abraão, que viria o Salvador, e é nele e é por ele que nós vivemos, movemos-nos e existimos. Sem Jesus não tem céu, não tem vida eterna, não tem salvação. Então, eu terei misericórdia de quem eu quiser, quando Deus diz, de quem ele sim quiser, no sentido de que de quem ele viu, que se apoiou na sua graça. Se você pegar outra tradução, a tradução RA, ela vai esclarecer isso bem melhor, para que você também possa compreender isso. A misericórdia de Deus se estende a todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Letícia Clur, bom dia, Letícia, Deus te abençoe. Estamos aqui no Café Teológico de hoje, trazendo para você o conteúdo e lembrando mais uma vez, Romanos, capítulos 9, versículos 17, já vamos chegando ao final aqui do estudo de hoje. Porque como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó, foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Por que ele vai mencionar Faraó agora? Faraó teve a oportunidade de crer em Deus. Quantos anos Deus correu atrás do Faraó por meio do seu servo Moisés. Avisou, chamou a atenção, era para deixar o povo ser liberto. Mas acontece que Faraó endureceu seu coração, rejeitou. Lembrem-se, a rejeição é nossa, nós rejeitamos. Deus continua correndo atrás de nós, pela sua obra de salvação, que vem a nós pela palavra, que vem a nós através de uma pregação, através de um culto, através da Santa Ceia. Deus corre atrás de nós, mas nós podemos rejeitar. Agora, quando nós cremos, o Espírito Santo já agiu em nosso coração. Ou seja, ele já encontrou a porta aberta. E encontrou essa porta aberta para que ele faça a obra de conversão, de arrependimento e de fé. E por isso, quanto tempo o Faraó teve a oportunidade de se arrepender e crer em Deus? Muito tempo. E chegou um tempo que Deus cortou, ou seja, fechou a porta da graça para ele. E isso vai lembrar mais uma vez que Deus, ele tinha dado ao Faraó o quê? O poder para que o nome de Deus fosse glorificado e que ele pudesse ser um servo de Deus até mesmo ao libertar os israelitas. Mas ele não foi. E Deus usou até mesmo a sua maldade, a perseguição para com o povo de Israel, para fazer a sua obra de salvação, de escolha e de redenção.
E aí nós temos o versículo 18 que vai dizer: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Parece que o texto assim mostra que Deus é um ser carrasco que está amando uns e endurecendo o coração de outros. Cuidado que essa não é uma interpretação que o texto nos vai trazer aqui. Quando a gente volta de novo ao original e até mesmo a outras traduções, você percebe que por que Deus tem misericórdia de quem Ele quer? Sim, Deus tem misericórdia de todos que creem e confessam Jesus como Salvador. Agora, quando Ele endurece o coração de quem Ele quer, porque essa pessoa, antes de endurecimento, já rejeitou a sua obra de salvação. Então, quem vai se salvar? Aquele que rejeita Cristo. Aliás, quem vai se salvar? Aquele que crê em Cristo. Quem não vai se salvar? Aquele que rejeita Cristo. Então, enfatizando isso aqui para que você não fique com dúvidas, quem vai se salvar? Aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Quem vai se perder? Aquele que rejeita Jesus Cristo. E Paulo tinha esse medo, até mesmo essa dor no coração que o seu povo havia rejeitado a Jesus, a obra de salvação, o plano completo. E isso fez, como ele diz lá no versículo 2, sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é a minha raça, meu sangue, porque eles não creram naquilo que Deus havia feito. A salvação está pronta. Cristo já veio, já cumpriu o plano da salvação. E Ele espera que nós cremos nele. E por isso também que Ele nos deu o seu Espírito Santo, para que creiamos e possamos ficar firmes nesta fé até o fim. Quando nós rejeitamos isso, ou quando seu filho ou seus amigos rejeitarem isto, perdeu o prêmio. Prêmio da salvação que é nos dado em Cristo Jesus. Então, nunca se esqueça, se agarre a Jesus. Não se agarre em nenhuma obra humana, nem aquilo ou da onde você veio, de sua raça, da sua nacionalidade. Se agarre a Jesus. É por meio de Jesus que nós vamos aos céus. Esse é o recado para você hoje, nesse texto. Mais uma vez, Paulo trazendo a ênfase de um povo que rejeitou a graça de Deus, mas outros Deus aceitou, porque creram na promessa, assim como Abraão creu e foi salvo, os demais creram, foram salvos e nós cremos e seremos salvos. Esta é a mensagem para nós hoje. Bom dia também ao Gilvan Paz, estão conosco, um abraço, que bom que estão aí, muito bom. Temos então, são 9 horas e 34 minutos, encerrando o programa de hoje por aqui. Fica aqui o meu café KG, se você quer tomar um café de qualidade, chama lá no WhatsApp 53999014822. Temos pessoas nos ouvindo, grande abraço aos nossos ouvintes que estão na cidade de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, aqui em Canguçu também pelo aplicativo, pelo Deezer, pelo radios.net e pelo próprio site, pensenisso.webradiosite.com. E também temos ouvintes em Rondônia. Grande abraço aos nossos amados irmãos que estão em Rondônia nos ouvindo nesta manhã aqui em nosso programa. Eu fico por aqui, lembrando mais uma vez, a programação da Pense Nisso segue. Às 10 horas vem o Oro por Você. Às 11 tem o Pastor Welton com o culto doméstico. Meio-dia tem Mensagem de Esperança. 3 horas da tarde, 5 minutos com Jesus. Às 18 horas tem um tempo de refletir e às 18h06 o Arnus Tur assume aí a programação da Pense Nisso com o Ima Luster na língua pomerana. Continue sintonizado conosco. Amanhã às 10h03 tem culto aos domingos aqui em nossa programação. Mas antes também às 9 horas com o pastor Edgar Buslaitsky. Este também traz o Pense Pomerano. Final do dia, nós lembramos, tem o Assunto e domingo à noite, amanhã à noite, tem o programa Encontro com as Profecias. Esteja conosco, sempre ouvindo. Agradecemos a você que sempre está sintonizado e mais uma vez agradecemos aos nossos 63.696 ouvintes que já passaram pela nossa web rádio ouvindo
nesses 3 anos que estamos no ar. 3 anos e pouco. Fico por aqui, continue com a nossa programação. Você também compartilhe com os seus. É muito importante que você assim o faça, compartilhando e alcançando mais pessoas. É assim que a gente faz missão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu sábado e final de semana. Nos vemos no próximo sábado. Grande abraço, tudo de bom.